Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Oliveira. E meu nome é Elisa Oliveira. Nós somos a família Oliveira e gravamos devocionais todos os dias aqui no YouTube. E além dessas devocionais, vai ter vídeos de conteúdos de família, com o nosso dia a dia, né? Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva no nosso canal, deixe seus likes em todos os vídeos que tem aí, compartilhe esses vídeos também, porque você também pode ser um agente, um evangelista da palavra de Deus. Não é somente nós que gravamos que somos evangelistas de levar a palavra, você também pode compartilhar a palavra também. Amém? Amém. Então, sem demora, pega seu cafezinho, pega a sua Bíblia, vamos para mais uma devocional dia de hoje. Amém. A palavra está no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. E a palavra de Deus diz assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Uau! Eu gosto muito desse versículo aqui, dessa última parte. Mas eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que Josué estava querendo falar para o povo de Israel? Ele fez uma convocação, né, entre líderes, sacerdotes, as pessoas de autoridade daquela época de Israel, para anunciar algumas palavras e relembrar a eles ao Deus que eles serviam. Porque naquela época estava tendo uma corrupção muito grande dessas pessoas que viveram milagres de Deus naquele deserto. Lembra que Deus livrou o povo do deserto, livrou o povo do Egito, fez um monte de milagre. Esse mesmo povo estava adorando outros deuses. Então, Josué fez uma reunião, uma convocação ali, chamou esses líderes e começou a falar palavras, relembrando aquilo que Deus fez, e automaticamente ele se posicionou dizendo assim, ó: não sei vocês, mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Porque os nossos antepassados, vocês que estão vivendo isso, vocês estão servindo a outros deuses. E o nosso Deus não permite que a gente sirva a outros deuses, né? Servirá o homem a dois deuses? Né? Se você agrada a um, você vai desagradar o outro. Uau. Então, automaticamente, Josué estava dando um alerta para Israel. E nós queremos, nesse vídeo, alertar a você que você e sua casa deverá servir ao Senhor. Claro, se você quiser, né? Porque ele falou ali de uma forma assim, ó, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E era de alguém que podia encher a boca para dizer: eu e a minha casa servimos a Deus, porque ele era um homem correto, um servo de Deus que provou ali, né? Ser servo, ele servia realmente o Senhor, fazendo tudo aquilo conforme o Senhor ordenava, né? Então, assim, a questão você quer servir a Deus? Porque muitas vezes nós acreditamos que servimos a Deus quando praticamos algum ato de bondade, quando fazemos coisas básicas na nossa casa, né? Conforme diz a palavra, quando evitamos o pecado. Mas precisamos refletir de fato o que nós estamos gerando na nossa casa. Porque essa última frase, como o pastor Jonathan diz, que é muito usado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e toda aquela pessoa que é avivada, ela crê nisso, principalmente quando a gente conhece o Evangelho, a gente tem uma vontade, um desejo que a nossa família também conheça a Deus. Mas a questão é que em muitos lares que são cultuados de alguma forma a Deus, que se tem Deus, então, como o seu Deus, que é o caso do povo de Israel, que é o caso do Deus que livrou o povo de Israel de tantas coisas, mesmo que Deus era o Deus do povo de Israel, Israel nem sempre adorava a esse Deus verdadeiro. Uau. Entende? Então, essa é a questão. Às vezes, nós vamos na igreja, cultuamos a esse Deus, mas não praticamos a vontade desse Deus. E aí é que é a grande questão. Para minha casa servir a Deus, quem precisa servir primeiro a Ele somos nós. Com as nossas ações,
com tudo aquilo então que Deus nos permite a gente servir também o nosso próximo. Ou seja, é complicado quando eu tenho ações que desagradam a Deus, que ferem, né? Ou que quer evangelizar de uma forma, não, você tem que ir na igreja, você tem que acreditar nesse Deus, quando eu não pratico o que a palavra de Deus me ensina. Então fica muito difícil de praticar esse ato evangelístico se nós não somos exemplos. Nesse caso, Josué era um grande exemplo, tanto para o povo de Israel como para sua família. Então esse é um convite a você, um convite a não somente adorar a Deus, mas trazer a Deus para a sua família através das suas atitudes. É isso mesmo. E olha que interessante, eu estava lendo aqui, né, enquanto a Elisa estava falando, prestando atenção naquilo que ela estava falando, e Josué, no versículo anterior, ele fala assim, ó, agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, isso é uma conduta de um cristão dentro de casa, de dentro para fora. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós estávamos até antes dessa devocional falando sobre que o nosso maior ministério, acho que o primeiro ministério de um homem ou de uma mulher é dentro de casa, antes de servir a igreja ou servir outras pessoas. Até então, que é tão interessante, que está esse livro aqui, ó. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo diz assim, no versículo 5, diz assim, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Uau! Chocante. Isso relata aquilo que nós estamos conversando agora, falando esse bate-papo tão interessante no dia de hoje para você. Verdade. A palavra fala que se alguém não sabe governar a sua própria família, como que vai cuidar das coisas de Deus, ou da igreja, ou das pessoas, ou dos afazeres que Deus tem para nós? Então, sim, o seu primeiro ministério, o ministério de um homem ou de uma mulher que seja, é a tua casa, é a tua família. A família que eu digo é marido, mulher, né, esposa, filho, filha, né, para os solteiros que estão pai, mãe, irmãos, que moram dentro de casa. Porque é isso que a Elisa disse. O nosso maior exemplo para a gente ganhar uma alma para Jesus não é a gente pregando o evangelho e falando, mas vivenciando esse evangelho. São atitudes que ganham as pessoas para Jesus. Não somente pregar, bom conhecer, é bom pregar, é bom poder falar, mas tenho certeza que a tua atitude, o teu servir, a tua vivência no evangelho é o que vai ganhar essas almas para Jesus. É de acordo com a palavra de Deus, que diz que a fé sem obras ela é morta. Então, se nós não temos a ação segundo a palavra, as nossas palavras ficam ao vento, sabe? Elas não entram, né? Porque a palavra realmente que entra é a palavra de Deus. E conforme eu tenho comportamento segundo a palavra, as minhas ações elas impactam então as pessoas. A palavra de Deus também diz que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Em alguns momentos da nossa vida, eu não sei você, mas já aconteceu aqui na minha casa, tá? Situações como a Esther tem medo de inseto, né? De mosquito, gente, de mosquito, de coisas tão pequenas, e eu reclamava. Eu dizia assim, essa menina com medo de tudo, meu Deus do céu, não vai acontecer nada, o mosquito não faz nada. E aí, ok, passou e ela lá, ai meu Deus, o mosquito, não, uma barata, não sei o que. Eu sei que é nojentinho, mas medo. Até que um dia eu olhei pra dentro de mim e enquanto eu tava sozinha veio um mosquito. Ai meu Deus, sai fora daqui. Ai, olha ali, amor, olha uma barata. Então, ela reproduzia exatamente o meu comportamento, sem perceber, porque veio um medo para ela, talvez até me vendo, só que eu não tinha me notado, né? Então acaba acontecendo que muitas vezes nós queremos no nosso lar, principalmente quando você é o líder, né? Digo assim como filhos, digo assim como quando alguém se submete a você, que talvez a pessoa tenha que agir de uma forma,
porém nós não damos um exemplo, e nesse caso trazendo então para o Evangelho, e queremos que a pessoa seja correta diante do Senhor. Ai, eu quero tanto que o meu filho se converta, né? Conheça Jesus. Mas nós estamos sendo esse Jesus para as pessoas que nos cercam, dentro da nossa casa, quando também se refere a um pai ou uma mãe que você quer muito que conheça o Senhor. Então essas são questões muito importantes em nós refletirmos e meditarmos nessa palavra, porque para cada ação há uma reação, né? Então se nós fazemos algo que agrada a Deus, cumprindo a sua palavra, o propósito de Deus na nossa vida, a gente não precisa ficar lá insistindo para nada nem para ninguém, até porque quem convence é o Espírito Santo. É isso mesmo, isso que a pastora disse é muito interessante, porque me faz lembrar da passagem que diz assim, ó, o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Ela mostrou que ela tinha medo também de inseto. Então automaticamente a Esther também tinha isso. Sim. Mas quando a Elisa teve autoridade e falou assim, não, eu vou matar, ela até parou de ter medo também. Aconteceu. Né? E é verdade. Nós estamos contando um testemunho aqui do que aconteceu, de uma libertação. Né? Mas é interessante isso. Então, para você ter autoridade para dizer essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você precisa ter autoridade no Evangelho, de vivência, não de conhecimento, mas de viver o Evangelho, para que sim, a sua casa sirva ao Senhor junto com você. Porque às vezes, como a Elisa disse, às vezes nós queremos algo daquela pessoa, mas nós não estamos sendo aquela pessoa. Nós colocamos uma pessoa como se fosse, ela tinha que ser perfeita, mas nós não somos perfeitos. Né? Então é interessante a gente poder refletir. Então essa palavra é para você poder refletir mesmo. É uma palavra que te traz promessa, esperança, mas uma palavra de reflexão também ao mesmo tempo. Por que traz esperança? Porque sim, você e sua casa vai servir ao Senhor, eu tenho certeza disso. Com certeza, mas também é uma palavra de reflexão para você refletir. Será que eu estou sendo um cristão de verdade dentro da minha casa? Olha que interessante, gente. A minha mãe, há um tempo atrás, eu e meu irmão fomos os primeiros a se converter da nossa família, né? Só que a gente tinha uns costumes ainda, tipo, do mundo, que estava na igreja, mas estava tentando se libertar e não conseguia ainda. E a gente agia de uma maneira diferente dentro de casa. Então, é difícil você ser um cristão de verdade dentro de casa, eu sei disso aí. É porque no início você está com um processo aí de libertação ainda, as pessoas vão botar dentro para você. E minha mãe falava assim para mim e para o meu irmão, se for para ser crente igual vocês, eu não quero ser crente. Tô longe, tô correndo disso. Hoje ela tem orgulho, né, do filho que ela tem, graças a Deus, né? Tem muita coisa para melhorar ainda, né? Mas estamos no caminho. Mas essa fala, há 10 anos atrás, que ela falava, se for para ser crente igual você, se for para ser crente igual ao teu irmão, eu não vou ser não. Então, o que simboliza isso? O exemplo. Porque não adianta nada eu falar assim, ó, eu e minha casa vai servir o Senhor há 10 anos atrás. Poderia ser uma palavra que eu podia estar profetizando, como se fosse aquela mensagem que está no fundo do caminhão, que a gente lê direto, mas às vezes não faz efeito nenhum para nossa vida. Era a mesma coisa. Ela tinha um efeito na Bíblia, sim, que eu acreditava, mas eu não tinha exemplo, eu não dava exemplo dentro de casa para que sim, essa palavra tinha efetividade dentro da minha casa. Então, hoje sim, eu posso falar que eu e minha casa serve ao Senhor. Amém. Mas isso foi uma construção, isso foi uma libertação, isso foi anos para mim poder se libertar. Tem muita coisa, como eu disse, para me libertar ainda de muita coisa, mas estamos no caminho. E nós queremos trazer essa palavra de esperança para você, né? Que se você serve ao Senhor e sua mãe ainda não, teu pai ainda não, teu primo ainda não, teu irmão ainda não, ou tua esposa, ou teu marido, ou algo do gênero, você continue, né? Continue nessa esperança, continue vivendo o Evangelho, porque essa palavra, ela vai ser efetiva na tua vida, tenho certeza disso. Com certeza. Eu quero estar orando então com vocês, agradecendo a Deus por essa palavra, pela reflexão,
pelo entendimento que hoje nós temos e que com certeza, como o Jonathan disse, que agia de uma maneira em que a mãe não via ele como cristão, ele não tinha o entendimento que hoje nós temos. Então talvez nesse momento é o primeiro entendimento que você está tendo, que ao invés de ficar convidando ou falando versículos da Bíblia, que você ser esse versículo pode mudar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Amém? Pode orar então, amém, meu amor. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sim. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nós acreditamos sim, Pai, que eu e minha casa servirá ao Senhor. Esse povo que está assistindo aí, eles servirão junto com a casa deles Jesus, ao Senhor, Jesus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor conserte aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do lugar. Coloque as coisas no lugar, Deus. Nos ajude a arrumar a nossa casa, a nossa família, a trazer essas pessoas para a mesa, para ter um tempo de comunhão, o tempo de aprendizado da Tua Palavra, que possamos vivenciar, Deus, a Palavra de Deus dentro do nosso lar, que eu acho que é isso que vai mudar o mundo. Então, nós te pedimos, Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a casa dessas pessoas que estão assistindo, e que Teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. É uma frase que eu sempre costumo dizer: seja a Bíblia que as pessoas não estão lendo. E agora eu quero reformular essa frase: seja a Bíblia que as pessoas não estão lendo dentro da tua casa. Né? Não deixe sua Bíblia somente aberta, mas leia ela e automaticamente pratica ela dentro de casa, porque você vai ver a transformação que Deus vai fazer dentro do seu lar. Amém? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, comente aí, né, nesse vídeo também e compartilha ele para o maior número de pessoas que você pode, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Tamo junto e até a próxima.